Nós temos um enorme prazer em receber como nosso convidado aqui o professor Philip Long, do MIT. Ele é Senior Strategist for Academic Computing, lá no MIT, e Director of Learning Outreach for MIT iCampus. Certamente o professor Long possui uma grande experiência e nós gostaríamos muito de poder desfrutá-la através da sua apresentação hoje aqui e também do tempo ao longo do workshop que nós teremos para interagir com ele. Então, sem mais delongas, eu gostaria de agradecer ao professor Phil Long a sua presença, nos honrando com a participação em nosso workshop, e eu passaria a palavra para ele. Thank you, Phil, for being Muito obrigado, professor Long, por estar aqui conosco. Por favor, o senhor pode começar a fazer sua apresentação. Muito obrigado, professor Rogero. Eu peço desculpas antecipadamente por ter que falar no único idioma que eu realmente conheço, que é o inglês. Eu conheço um pouco de espanhol, mas hoje eu vou falar em inglês, se vocês me permitirem. Hoje eu gostaria de explicar como inovar a educação através do compartilhamento, falar um pouquinho do open source e passar algumas ideias sobre as questões relativas ao open source, como nós as vemos no MIT. Quais são os diferentes pontos de vista, e vou também dar alguns exemplos sobre os tipos de ferramentas que vocês podem levar em consideração, porque uma das tradições na área de educação de alto nível é emprestar ideias quando for possível. Na verdade, nós estamos vivendo, a década passada foi a década de tudo que era eletrônico, comércio eletrônico, negócios eletrônicos, e no final da década nós tivemos o eBay. Mas agora entramos num novo século, e nesse novo século é o século do O-Decade, de sistemas abertos, fontes abertas, ferramentas abertas e padrões abertos. E também acesso aberto, é a década do Open. E também os arquivos abertos para preservar tudo isso através dos arquivos abertos. Num certo sentido, isso é um MIMA. MIMA é uma ideia cultural, que isso foi uma ideia descrita por um biólogo inglês. E é uma ideia cultural essencial que transforma o pensamento ao longo do tempo. Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, vários séculos atrás, ele defendia o pressionamento de uma troca aberta de ideias. Ele é favorável a isso. E hoje isso é descrito por John Wernthal como a liberação da tecnologia, ou a tecnologia da liberação, comparando com uma ideologia oposta, que aqui é chamado da abordagem de controle e da distribuição centralizada do conhecimento. Existe uma tendência de colocar um ao lado do outro open source e soluções proprietárias e comparar uma administração centralizada em comparação a uma comunidade de atividades independentes. A dicotomia na verdade, é mais uma teoria do que a realidade. O sucesso de open source na criação de empresas de software que oferecem serviços nos limites do essencial. Uma das características que diferencia da parte econômica é que o silo ele não tem um controle estrito. E os direitos comerciais não exclusivos podem ser uma política de seguros crítica para manter o seu senso de direção para o futuro. Então, eu vou, por um momento, explicar o que eu estou falando quando eu quero dizer com open source, porque isso é uma coisa que não se entende bem em inglês. Então, eu vou definir exatamente o que eu quero dizer com open source, fontes abertas. Então, é aquele software distribuído com o código-fonte com a opção de distribuir os trabalhos derivados baseados no original, mas de uma maneira semelhante.
Observe no que está escrito ali, com opção. Por que eu pus com opção? Porque eu não gosto da personificação do software como tendo motivações humanas, que é descrevido como desejo de liberdade. Eu sou um pouco mais pragmático e, como meu colega me disse, e sempre com uma face crispada, expressando sua incredulidade no que lhe parece óbvio, é a questão do software. O problema é o software, não é o modelo de licenciamento. E como ele diz, é o software bobo. Isso é exatamente aquilo que nós estamos tentando mostrar aqui. Bom, open source, fontes abertas, é uma maneira de chegarmos lá, mas não é uma coisa que seja livre do ponto de vista de custo. O custo do open source é um cálculo que começa com custo de aquisição. Essa parte, tudo bem, é gratuita, mas inclui treinamento profissional para dar suporte ao staff, para entender e dar suporte à implementação, o custo da implementação, o impacto nos outros sistemas, o custo da integração, o custo de manutenção, o custo dos enhancements, a escalabilidade, o custo de alavancagem. Tudo isso é a capacidade de avaliar os valores da comunidade e tudo isso através do software. E também existem passivos associados com tudo isso. Quem é que é responsável pela falha ou pelos erros que acontecem, ou quando as pessoas usam e cometem erros? Quem é que garante que o desempenho e a confiabilidade estão de acordo com as necessidades? E onde que fica a responsabilidade diante de tudo isso? Por que seguir essa trajetória do open source? Richard Stallman, que trabalha junto comigo, é uma área onde eu trabalho com muitas ideias diferentes. Ele descreve isso com as 4 liberdades do open source. A liberdade de rodar o programa para qualquer finalidade, a liberdade de estudar como que o programa funciona e adaptar o programa para suas necessidades, a liberdade de você poder de melhorar o programa e distribuir essas melhorias para o público. Então, para que toda a comunidade possa se beneficiar. E dar acesso ao código-fonte é uma pré-condição. E também a liberdade de você participar, de contribuir para o software. E, por último, a liberdade de redistribuir e entender como é que o programa funciona, adaptá-lo às suas necessidades e também a liberdade de fazer perguntas e redistribuir esse programa já aprimorado. Eu acho que eu pulei umas coisas aqui. E depois liberar essas melhorias para o público. E, por último, a última liberdade que eu gostaria de acrescentar é a liberdade de continuar o uso do software ou decidir não usá-los. Ou seja, em muitos casos, nos ambientes comerciais, você tem atualizações de software que, na verdade, você tem que implementar, ou você vai se encontrar simplesmente enfrentando o dono da empresa de software que se recusa a te dar suporte. Então, nesse caso, você tem a liberdade de simplesmente fazer o que você quiser fazer. Quais são as condições para as estratégias bem-sucedidas do open source? Primeiro, você tem que desenvolver uma cultura de cooperação. Os projetos mais bem-sucedidos de open source têm poucos pensadores essenciais, e contando com a contribuição de milhares de funcionários. A colaboração é uma coisa difícil. Precisa de um interesse comum, respeito pela qualidade intelectual de todos os colaboradores, onde nada é importante, nem o nome, nem a sua colocação. E você lembra que Einstein trabalhava para o Correio quando ele desenvolveu a teoria da relatividade. E no sentido, o software, a profundidade das habilidades de desenvolvimento técnico. Isso é um pré-requisito para o open source. Se, na verdade, você não tiver habilidades técnicas, mas tiver apenas o entusiasmo, você vai ter um código muito ruim e, com isso, o projeto também vai ser ruim. E a congruência entre as vantagens do software em termos de design e os valores e necessidades da organização. O software, a ferramenta, o repositório tem que refletir os valores daquela cultura para onde o software vai ser usado. Se isso não acontecer, você vai correr o risco de ser ignorado por todos, e o software, apesar de ser muito bem feito, ninguém vai usar. Uma parte
a parte da ecologia na área de aplicações e serviços. Você precisa se focar nas metas e não se preocupar em reconstruir as funções de suporte que já foram reescritas várias vezes por todos os desenvolvedores que passaram por ali antes de você. Você tem que integrar os sistemas e não copiá-los à medida que ele passa pelas suas mãos. E um compromisso de longo prazo. Quando você começar a trabalhar com um processo de software, seja o proprietário dela no sentido completo da palavra. Você tem que ser responsável pelo marketing, pelo suporte, pela continuidade, pelo seu aprimoramento e atender todos os requisitos exigidos pela comunidade que vai usá-lo. E por isso, e o sexto é estabelecer uma parceria potencial com terceiros. Os projetos de open source não são, às vezes, projetos de longo prazo ou de comunidades únicas. Cada vez mais há um envolvimento de terceiros que oferecem a integração do software e com outras ferramentas de open source. Lógico que sempre existe um preço para isso. Por exemplo, existe uma coisa que chama o Open Source Portfolio, que é uma iniciativa americana, e os principais desenvolvedores, juntamente com pessoas que trabalham na área de educação superior, tem o Arsenal, que é uma empresa .com, que oferece serviços, desenvolvimentos e produtos comerciais. O dinheiro de pesquisa e desenvolvimento, ele oferece desenvolvedores gratuitos para trabalhar em softwares para ensino superior. O retorno sobre o investimento vai para as instituições que querem implementar o open source, mas não querem passar pelo problema de fazer a integração. E para quem enfrentar esse problema e quiser que o problema desapareça, eles terão o maior prazer em entrar em contato com vocês e oferecer os serviços. E, por último, existe a estratégia de saída, porque é interesse de todos, no meu ponto de vista, que você tem que sempre ter novas ideias dentro dessa comunidade de open source, transformado em produtos para aumentar as possibilidades. Universidades, organizações de pesquisas, às vezes elas não se saem muito bem em manter a mesma ideia por muito tempo. É bom você inovar e fazer a manutenção dos projetos. Às vezes você pensa em sair quando você está no topo do sucesso para implementar muitas das ideias que você reuniu e usou num sistema de open source. Agora, vamos ver alguns exemplos do open source. Especificamente, eu vou sobre o conteúdo aberto, ferramentas abertas, padrões abertos do open source, fontes abertas. Eu não vou ter tempo para falar sobre tudo isso aqui, durante a minha apresentação, mas posso conversar com vocês nos intervalos. Primeiro, eu vou falar sobre conteúdos abertos. Eu acho que muitos de vocês conhecem o CW. Vocês sabem o que é o CW? Duas ou três pessoas conhecem o OCW. O OCW foi criado de uma maneira bastante calma e começou um grupo de pessoas, de professores de faculdade, em 99, onde eles se reuniram para estabelecer duas coisas. Como é que a internet afetaria a educação e o que o MIT deveria fazer nessa linha. Naquela época, muitas faculdades já tinham criado iniciativas em e-learning e parcerias para aproveitar a propriedade intelectual existente. E eles queriam trabalhar com alguma coisa que eles pensavam se chamar MIT.com. E fizeram um ano de pesquisa, de análise, tudo isso pro bono, com o Hamilton e outras pessoas, e o comitê concluiu que a receita gerenciada por um modelo de educação remota não era viável para o MIT. Os números não batiam e daria muito trabalho. Na verdade, é um exemplo de um caso bastante interessante e era uma atitude idealista, analisando o mercado e tentar entender o que o mercado poderia oferecer. Eles decidiriam que não poderiam encomendar que o MIT não fizesse nada, ficasse parado. Então, eles resolveram realizar a missão do MIT, como eles poderiam contribuir para o desenvolvimento do mundo. Pensaram nas entrevistas realizadas com o pessoal do MIT e o corpo docente estava muito preocupado e interessado no como ensinar. E aí surgiu uma ideia conectando a missão da instituição com a sua paixão pelo ensino junto com a internet, passando
o material de ensino que o corpo docente achava que era importante. Isso foi aprovado pelo presidente, que adotou isso e passou para o corpo docente durante pequenas reuniões para terem novas ideias, e o Open Course foi criado em 2001. Na verdade, o Open Courseware, na verdade, num certo sentido, era uma coisa que ia na contracultura, na direção da contra, é inovador e expressa uma crença no sistema educacional que pode ser aprimorado, distribuindo de uma maneira formal para que mais pessoas possam participar do sistema educacional. Simplesmente era essa a ideia do OCW, Open Courseware. Não é um sistema educacional do MIT, ele não pretende representar sistema ou repetir o que acontece dentro de uma sala de aula, e não é uma iniciativa de educação à distância. Na verdade, uma publicação de todos os cursos já dados no MIT, que é totalmente aberto, disponível para o mundo, e é uma atividade permanente do MIT. Então, é um compromisso sistêmico para que essa informação seja mantida ao vivo, indexada, para que todos possam utilizar. E por que nós decidimos fazer isso? Nós vimos aqui que era uma missão básica do MIT. Então, ele inclui os valores do corpo docente na área de ensino, de compartilhar as melhores práticas de ensino, contribui para desenvolver as matérias e também contribui para aquela preocupação de que a base de conhecimento disponível na internet estão sempre protegidas por senhas. Então, para você ter um ambiente de colaboração, você tem que colocar lá aquilo que você acha que é importante, que para você é importante, para você compartilhar algo que é importante para que outras pessoas também façam o mesmo. Então, isso vai contra aquela ideia de privatização do conhecimento, que na verdade, é uma característica que vemos na internet nos últimos anos. E onde é que estamos hoje? Há 2 meses atrás, nós já tínhamos 900 cursos, quase 1.000 cursos. Existem 2.000 cursos ainda no currículo do MIT, que é a nossa meta para 2008. Isso é um processo de implementação da publicação. Esse processo funciona onde você se reúne com o corpo docente durante o planejamento do curso para captar toda a informação. Depois, de uma certa maneira, nós temos que minimizar o envolvimento dos professores nesse trabalho. Essa informação depois ela é organizada, é indexada, e existem limitações em termos de IP que são retirados, e depois ela é publicada de uma maneira que a gente espera que seja de fácil acesso. Nesse momento, a resolução de problemas e ter certeza de que todo o corpo docente aceite o que for publicado. E nós já criamos 8 OCW cursos no momento, usando esse material, uma numa universidade de Utah, e nós queríamos criar comunidades de ensino que sejam autossustentáveis nesses lugares. O impacto foi bastante bom. Na verdade, são dados de fora dos Estados Unidos e foram obtidos em setembro de 2004. Isso está classificado pelo número de acessos feitos ao nosso site. Vocês podem ver que aqui está o Brasil, dentro dos 10 maiores acessos. No tráfego brasileiro de acesso ao OCW, vocês veem que é de dia 3 de outubro até o dia 4 de outubro, mais ou menos, América Latina tem um tráfego. O Brasil acessou 40% das visitas a esse site na América Latina. No dia 3 de outubro, dentro de 250 países, nós vimos que havia 3 saídas de mídia com acesso a recursos, e eles estavam publicando coisas baseadas no OCW. Nós vimos vários domínios que estavam acessando o OCW a partir do Brasil. E entre os comentários recebidos via e-mail são de pessoas do Brasil que disseram coisas como professor de pesquisas aqui no Brasil, gostaria de agradecer a equipe do MIT por essa iniciativa e gostaria de apresentar essas ideias para os meus alunos. É importante ver a alta importância de estudos de casos apresentados no OCW. Existem vários comentários positivos
que nos foram feitos voluntariamente. 98% dos comentários são comentários positivos e 2% são comentários negativos, dizendo: por que vocês estão fazendo tanta celeuma sobre isso? A gente já faz isso há um tempão. O impacto bastante grande, análise de uso baseado em pesquisas que já visitaram o nosso site, mostram que existem 3 tipos de usuários. São o pessoal da área de educação, os alunos e os autodidatas. Então, aqui estão os números referentes aos 3 tipos. Então, planejadores, desenvolvedores são os que mais usam o material dentre os educadores. Os alunos, 43%, estão trabalhando num assunto e usam o nosso OCW para suplementar ideias. Nos autodidatas são simplesmente pessoas interessadas em aprender mais. Uma percentagem pequena pretende fazer um curso no futuro. Então, vamos agora falar sobre ferramentas abertas. O OCW foi um modelo para distribuição de matérias, de conteúdo. E ele está tentando distribuir essas ferramentas de tecnologia que possam funcionar dentro do conteúdo do OCW e tornar isso totalmente disponível. Existem 6 projetos no momento no iCampus. São ferramentas que vêm do nosso inventário. Então, existe o iLabs, tem um curso de ciências de computação com inteligência artificial, com um tutor interativo que está disponível hoje. Quando vocês quiserem, vocês podem usar até em cursos aqui no Brasil, que é o X-Tutor. Existe um material de aprendizado ativo para a física, que é chamado TEAL. Existe um conjunto de ferramentas para o design de engenharia para projetos, que administra o projeto e impacto da avaliação de textos por escrito num processo de workflow, isso é o iMote, e também tem uma interface para reconhecimento de gestos baseados em caneta, que é chamado Magic Paper, e vocês podem até testar isso vocês mesmos. E vamos falar agora sobre DAISY. O iLabs é o que eu acho que pode ser de maior interesse para vocês. O iLab, na verdade, resolve a questão de como é que você pode ter experiência direta num experimento feito em laboratório para alunos em classes. Então, o que nós fizemos? Nós criamos vários experimentos no MIT para condividir com o mundo e criamos um kit de ferramentas para que você também possa criar os seus laboratórios e compartilhar ideias. Aqui é o nosso laboratório de microeletrônica, onde você conta com um conjunto de instrumentos, que é um dispositivo para testar semicondutores com 100 mil dólares cada um. Até para nós no MIT, é difícil fazer com que vários alunos usem esse equipamento. E nós temos uma interface onde as pessoas podem usar esse equipamento através dessa arquitetura de compartilhamento do iLab. Aqui nós temos o conjunto de instrumentos no servidor que gerenciam instrumentos específicos. Aqui nós temos o dispositivo de teste do semicondutor. Já eu mostro para vocês alguma coisa que é uma tabela de verificação da engenharia civil. É uma experiência interessante. Isso aqui é administrado por um equipamento à parte que nós chamamos de Service Broker. Então, contas gerenciando os fluxos de dados que passam por esse equipamento, gerenciando segurança e interface com o usuário para os instrumentos específicos. Existem 2 elementos separados: o Service Broker e o Instant Server. Isso te dá uma certa disponibilidade. Então, do ponto de vista dos alunos, ele funciona como um browser. É só o que você precisa para usar o iLab. Então, deixa eu continuar e mostrar para vocês. Aqui são os 6 experimentos que nós temos. Nós temos o analisador dinâmico de sinal. Nós temos um experimento para polimerização de cristais. Nós temos uma mesa vibratória e nós temos também um trocador de calor. Então, agora eu vou mostrar para vocês
Aqui é a interface do usuário, a partir da web, para fazer o teste de microeletrônica. Essa é a versão 5. A versão que está sendo usada é a versão 6, que tem algumas melhorias do ponto de vista do GUI. O que você vê aqui é uma representação gráfica de um dial, que no mostrador, o que não é muito interessante. Agora eu vou mostrar um outro equipamento para teste, e eu vou passar para um transistor. Esse aqui é um transistor físico que está lá no equipamento, e eu tenho que ter um ecologista, um biólogo, em vez de ser um engenheiro elétrico. Então, eu preciso de um certo auxílio. E, então, eu vou ter que carregar uma configuração que são valores parametrizados, que se eu soubesse isso, se eu fosse um engenheiro eletrônico, eu saberia, mas eu não sou. Então, eu vou escolher um conjunto de parâmetros, e aqui isso já foi incluído nos parâmetros, os valores foram incluídos aqui. Eu posso agora entrar nesses pontos, desses documentos, e ver quais são os parâmetros de cada dispositivo, de cada equipamento, e posso mudá-lo imediatamente se eu quiser. Do ponto de vista do aluno, isso pode fazer parte de uma lição de casa, um trabalho, ou fazer uma demonstração durante a aula. Ou você pode simplesmente realizar a experiência. Como qualquer experiência ao vivo ou demonstração, evidente, o que eu vou demonstrar aqui pode não dar certo, porque eu estou aqui na frente. Mas mesmo assim eu vou tentar. Vamos torcer para dar certo, vamos ver se funciona. O que nós vamos ver, e eu espero que dê certo, eu vou pôr isso aqui um pouquinho do lado para que vocês possam ver melhor o resultado da experiência. Então, os valores parametrizados são colocados do lado. O teste foi feito, o conjunto de dados coletados, enviados para o Service Broker e me enviado de volta. O que você vê aqui não tem um desenho muito bonito, então eu aperto um botão, faço uma escala melhor das características das respostas do transistor, e agora eu tenho a característica. Você vê que aqui, isso aqui é um conjunto real de dados. Eu posso fazer o download para minha máquina e fazer outras coisas com esses dados, o que eu quiser. Em resumo do que eu mostrei aqui, isso aqui foi uma demonstração ao vivo. Então, a minha primeira ansiedade agora já passou. Então, agora vocês veem um exemplo de um teste do laboratório de microeletrônica, onde você pode colocar ou configurar qualquer tipo de equipamento, de dispositivo, e a escala e o uso disso é muito bom. No momento, nós já testamos isso com 10.000 usuários concomitantes e não houve nenhum problema com o sistema. Isso acontece porque um ambiente que funciona em batch, você coloca tudo em fila e leva de 5 a 6 segundos para fazer o cálculo. 5 a 6 segundos para fazer o cálculo, você pode colocar uma fila muito grande com vários dispositivos paralelos e você tem um throughput muito bom. Então, nós temos um service broker separado para o público. Você pode ir lá, abrir a sua conta e tentar usar isso aqui como você quiser. Você pode entrar no iCampus, no iLab do MIT e testar isso você mesmo. Então, você pode usar o iLabs para fazer o sign-up. Isso aqui aqui o endereço do nosso site. Você pode analisar o iLabs Architecture. E o ponto desse experimento, como já descobrimos, como resultado desses esforços de instrumentação, era a necessidade de ter uma arquitetura em comum para que isso fosse eficiente. Então, nós escrevemos uma arquitetura em comum. Vocês podem fazer o download disso e também o código-fonte. E, por favor, se vocês acharem alguma coisa errada, escrevam, façam sugestões para a mudança, porque a versão completa vai sair em fevereiro. E nós vamos fazer um workshop no MIT para aqueles que estiverem interessados em instrumentar os seus próprios campos, e isso vai ser feito em janeiro no MIT. Eu vou passar adiante aqui para o próximo ponto que eu mencionei, o Tutor X, que é ensino interativo de ciências de computação. E o MIT,
todos os cursos têm números e todos os departamentos também. Então, curso 6 é ciência de computação. E depois, também a versão 1, na verdade, é uma implementação pública do servidor público que você pode entrar com a sua conta hoje e você pode ver quais são as conferências, as transcrições de todas as aulas, todas as ferramentas que ajudam você a receber as aulas dessa arquitetura básica. A versão 2 é a distribuição do código-fonte para o back-end, que estará acontecendo no próximo verão. Então, aqui temos um conjunto de problemas, um exercício. Aqui temos uma janela que permite que o aluno responda às questões do problema e que faça escreva uma pequena subrotina e depois faça o exercício em cima dela. E depois, no passo 2, nós vamos ver qual foi o resultado da subrotina. Se não funcionou, vocês receberão uma análise dos problemas que encontraram e vocês receberão dicas para reescrever o código. Se vocês quiserem, vocês podem apertar um botão e perguntar a resposta e podem também pedir uma forma mais detalhada de explicação para que vocês possam compreender bem o problema. Então, essa é a ideia dessa ajuda guiada que fica por trás desse meio ambiente. A versão que vai ser lançada no verão é onde vamos lançar o kit para construir esse tipo de tutorial para outros tipos de problemas. Isso é uma coisa que vamos lançar no Python e não nessa implementação que nós estamos lançando agora. Vocês podem experimentar isso hoje. Vocês podem ver todos os cursos indo ao OCW e vocês procurem os 6.001 e vocês vão saber quais são os resultados dos cursos, dos problemas e também na próxima semana vamos ter mais um curso de uso dessas ferramentas lançados através da internet. Então, agora a física com aprendizado ativo. Então, é um modo estúdio, é uma tentativa de oferecer umas atividades muito mais práticas e não uma conferência como eu estou fazendo agora e também com animações integradas. Então, essa é a sala de tutoriais e nós achamos que o que estamos interessados são nas implementações posteriores, mas aqui nós temos grupos de 9 alunos na mesa redonda, divididos em equipes de 3. Essas equipes de 3 são divididos em termos de notas altas, médias e baixas, e o tutor fica ali no meio, dá uma introdução breve de 20 minutos, e depois eles fazem trabalhos práticos de algum experimento. Cada equipe de 3 tem um laptop, que é um dispositivo para fazer o login de notas, ou pode só fazer anotações lá no laptop, ou não. O curso que é fornecido aqui é de eletromagnetismo. E uma das razões de fazermos isso primeiro é que descobrimos que dar os conceitos de eletromagnetismo e a sua visualização é algo onde os estudantes têm muita dificuldade. Então, a primeira tentativa era para melhorar a experiência dos alunos. Então, depois tivemos todas as anotações do curso, nesses arquivos. Na verdade, vocês têm animação também associada com esse tipo de atividade. Vocês têm esse anel que ele desce e ele é repelido pela resistência da força. E depois vocês têm também aplicações com applets. Esse aqui é um applet Java. E aqui o que vocês estão vendo é um anel de alta densidade, é um ímã com um polo norte e um polo sul, e uma visualização básica das forças que estão se ampliando sem receber resistência do anel. E eu poderia fazer essa simulação, mas o ponto aqui é que eu clico aqui, vou mostrar exemplos, para que os alunos possam ver os campos de força, e vocês podem rotar
rodar esses campos de força da maneira que quiserem para entender o que está acontecendo em todas as dimensões. Aqui embaixo temos o desenho do diagrama de fluxo tradicional, que mostra de forma tradicional o que o desenho está mostrando a vocês. Então, isso é muito importante na compreensão da lei de Faraday. E isso aqui, os alunos sempre dizem, meu Deus, eu compreendi tudo. Então, e vocês podem fazer o download desse material na sua totalidade, ou qualquer applet que vocês queiram até hoje. E vocês quiserem, podem fazer o download dos gráficos em Java 3E. E isso vai estar disponível também no verão. Há 2 meses atrás, nós tivemos um quadro publicado numa revista nacional desses campos de força. E é uma ferramenta científica para ensino, que é essa TEAL. Então, vamos ver aqui os outros projetos que mostram que uma das coisas que mais nos importamos não é apenas compartilhar isso com outras pessoas do mundo e com instituições como as brasileiras, mas colaborar com vocês para ver como essas coisas têm impacto nos alunos dentro da sala de aula. Então, queremos estabelecer um engajamento com vocês para poder avaliar o impacto dessas coisas, tanto o impacto de difusão da inovação, o que vocês precisam que fornecemos para que vocês possam melhor usar essas ferramentas nas suas instituições, mas que impacto isso tem nos determinados cursos. Então, vamos passar para padrões abertos. Padrões abertos representam não apenas a fonte aberta, porque o padrão aberto é um conjunto de diretrizes transparentes de como uma ferramenta deve operar. Nós tentamos construir essa arquitetura para uma ecologia sustentável no software, para descrever os componentes e a interação entre componentes, para descobrir que comunicações devem ser seguidas e depois definir os pontos de interoperabilidade para que possa haver um desenvolvimento independente, bem como uma atualização. Esse processo envolve beneficiar a integração de tecnologias de ensino, compartilhar os aplicativos e recursos e também um custo menor de propriedade a longo prazo. Também aumenta a estabilidade e a confiabilidade. Se pudermos separar as funções básicas de autoração para uma aplicação de software, nós teremos uma interação entre isso e o aplicativo. Depois você pode mudar o ambiente e desde que as autorizações sejam seguidas, a aplicação permanecerá funcional. Então, nós temos, assim, então nós damos suporte total a essas ferramentas. Então, o conhecimento aberto faz isso. É uma arquitetura baseada em serviços, incluindo ou alavancando dados e metadados que foram definidos por organizações como o IMS por muitos anos. Depois identifica os serviços de infraestrutura do software. Depois define as interfaces para isso, mas não define como implementá-las. Isso é uma obrigação da comunidade que o usa, que nós não sentimos que seja apropriado que nós façamos. E existe sempre uma crítica para o conhecimento aberto, porque nós não resolvemos problemas em domínios específicos. Nós damos uma estrutura e trabalhamos para oferecer as melhores práticas de como fazer isso, mas é responsabilidade da comunidade usuária que faça isso. Então, essas interfaces abertas são o que nós chamamos de OSID. Graficamente, a ideia é você pega o que é uma aplicação monolítica e grande, onde tem várias funções que devem ser colocadas juntas dentro de uma determinada massa. Nós separamos as coisas, separamos os serviços básicos que as aplicações precisam e as interfaces para esses serviços e permitimos que elas se comuniquem independentemente para que vocês possam remover qualquer aspecto da aplicação que é estranho àquilo que vocês precisam. Então,
Estamos falando aqui sobre um contínuo do contexto de fontes abertas. Então, é uma ecologia cada vez maior, onde os padrões abertos constroem mercados. Ele fornece à comunidade uma fonte aberta para agregar valor. As oportunidades de negócios estão aumentando. Então, queremos encorajar uma colaboração nessa área, porque nós temos a estrutura necessária. Então, nós queremos saber o que esses padrões abertos significam para vocês, porque o ponto aqui é obter interoperabilidade, portabilidade e persistência. Essas são as propostas de valor que as fontes abertas estão tentando realizar. No passado, a principal área e o principal trabalho dessa área era a troca de dados e a discussão do comportamento funcional. Agora, queremos chegar a uma estrutura escalável de fonte aberta. Então, os padrões abertos, conteúdo aberto, sistemas abertos, ferramentas abertas, acesso aberto, tudo isso reflete uma aplicação de aprendizado para o problema de sistemas de aprendizado, que porque eu acho que as escolas estão numa posição de fazer isso. Ele oferece, então, opções e escolhas. Opções que envolvem as três principais opções. Comprar, construir ou pedir emprestado. Se você constrói, você precisa fazê-lo de acordo com os requisitos. O custo de aquisição pode ser caro, porque pode ser um pessoal permanente ou contratado, mas você tem que arcar com os custos. Os custos de manutenção podem ser a sua escolha, porque o aplicativo é seu, e você não tem taxas a pagar continuamente, mas você tem que ter alguns custos. Depois existe o suporte que a sua instituição deve fornecer, e você pode ter controle do seu destino. E é dono do seu código. Se você comprar, então tem normas e formas padronizadas de fazer as coisas, e seu aplicativo precisa ser adaptado a isso, e você precisa fazer os ajustes através de acrescentar coisas. Então, o custo de aquisição obrigatórios de manutenção. Existem também as obrigações de suporte por parte do fornecedor, e com isso vem a oportunidade de ter as garantias e os acordos de nível de serviço. E a parte contrária é que o seu controle do destino é limitado, o seu acesso ao código modificado é mínimo, e há muitos acréscimos e atualizações complicados a serem feitos. Depois tem o modelo do pedir emprestado. Isso você pega alguma coisa que alguém já fez e usa ou modifica para seu próprio uso. E aqui, em muitas circunstâncias, pelo menos em áreas onde há alguma... E eu acho que essa é uma abordagem bastante razoável em alguns casos. Em última análise, quando codificar o que vale, pedir emprestado ou comprar o resto, e faz a pergunta: quem vai fornecer os serviços? Isso era o que eu tinha a compartilhar com vocês, e agora, se vocês tiverem perguntas, eu terei prazer em responder. Eu falei agora 45 minutos e 34 segundos, e agora eu estou passando a responsabilidade para vocês, e eu gostaria de ouvir as suas perguntas. Ok? You can ask the questions in writing, someone will collect them. And while you're thinking about the questions, I have a question here. He's speaking English. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre projetos como o PI e seu relacionamento com os padrões que estão sendo feitos por IEEE, IMS, ADL. E qual é o relacionamento entre esses projetos e essas coisas? O ponto focal de Sakai, para os que não conhecem o Sakai,
é um ambiente de fonte aberta, de aprendizado aberto, que está sendo feito por 4 instituições: o MIT, Universidade de Michigan, Universidade de Indiana e a Universidade de Stanford. A intenção é construir um ambiente de fonte aberta de maneira modular, representando em seu desenho e arquitetura, por um lado, a nível empresarial, as implementações de OKI, de conexões comerciais. O faturamento de aplicativos individuais, então no topo, usando um padrão, o JRS é o padrão Java para apresentação disso, e depois até o ponto onde as pessoas querem ter um tipo de portal em cima de tudo isso, a aplicação chamada uPortal para o JSR G8. E o pessoal da Sakai está trabalhando com o IMS, implementando muitos das especificações do IMS, ou IMS, e isso, o chefe do IMS está no mesmo corredor que os desenvolvedores no MIT. Então, eles são muito próximos. Outra intenção é claramente enfocar a distribuição que Storm oferece, e fazer isso porque essa é uma das maneiras de pensar isso, é que Storm e IMS são subconjuntos uns do outro. Então, existem intenções na entrega de módulos dentro do Sakai para permitir e dar suporte aos objetos CORM para serem entregues diretamente. Nós somos participantes ativos da arquitetura, do grupo de discussão da arquitetura no IMS, e a formação mais recente do grupo de trabalho de arquitetura é baseado num trabalho do grupo OKI, que foi discutido e adotado, e agora vamos definir os servidores de serviços no IMS, que esperamos que as interfaces sejam candidatos para lançamento. Então, é uma relação muito próxima. Uma coisa que é importante apontar é que Sakai é uma coisa muito jovem. Nós temos um problema de gestão da expectativa. Uma das formas que compreendemos isso foi quando anunciamos o Sakai, que, aliás, para aqueles que estão perguntando de onde veio esse nome, nos Estados Unidos, e eu acho que na televisão aqui também, existe um concurso de cozinha japonês, e tem um chefe de cozinha, e um deles, o nome de um dos chefes é Sakai, e ele ganha sempre nesse concurso. Então, quando estávamos lá na mesa de café tentando pensar um nome para isso, estávamos desenhando num guardanapo, e aí apareceu o Sakai como uma representação adequada para isso. Bom, eu nem lembro como tivemos também umas discussões para acharmos uma representação para cada palavra dessa sigla, mas enfim, o projeto Sakai é muito jovem, e as instituições nos Estados Unidos e no Canadá, na Inglaterra e na Austrália e outras partes da Europa ficaram muito entusiasmadas com esse projeto, e isso nos assustou muito. Então, a resposta natural foi tentar limitar as interações possíveis, e colocamos uma barreira que dizia: muito bem, se você quer participar aqui, você vai ter que fazer uma contribuição também. Então, criamos um programa chamado Sakai Educational Partners, e cobramos dos participantes $30.000 para participar. E no último mês a contagem foi de 47 participantes. Então, não fizemos um trabalho tão bom quanto queríamos para minorar o entusiasmo, mas algumas das pessoas que participam disseram que vale a pena pagar o dinheiro só para ter uma olhada em como essas universidades conseguem fazer isso. Okay, now we have other questions. Eu agora estou me sentindo num programa de televisão.
We will start following the order of your presentation. Question by Professor Imre Simon. Which ways the users of the OCO program can contribute to improve or debug the didactic material? Is this cooperation fostered by MIT? O OCW, a iniciativa de cursos abertos, foi criada para encorajar outras instituições e membros do corpo docente para pegar o material que o MIT distribuiu, mudá-lo, melhorá-lo, torná-lo melhor, mas não necessariamente, nós não queremos ser o centro de todo esse conhecimento de Cambridge. A intenção real é fornecer isso e fornecer suporte a vocês e outras instituições para criarem a sua própria versão do OCW com conteúdo melhorado e modificado que vocês podem fazer. Nós vamos trabalhar junto com vocês para compreender os muitos erros que nós cometemos ao construir esse processo de publicação e nós estimulamos vocês a considerar a ideia de extrair o conteúdo que está disponível nas instituições no estado de São Paulo para criar a sua representação brasileira ou da representação em português desse conteúdo e compartilhar isso mais uma vez. Ao invés do MIT ficar no meio desse processo, nós não temos interesse em ser o guarda do portão. Nós queremos dar suporte ao pensamento de outras pessoas e queremos pedir emprestado o que vocês criarem. Eu vou usar essa pergunta e vou acrescentar mais uma pergunta que é minha. O que o MIT faz para incentivar os professores a inserir o material dos seus cursos no OCW? O que ele faz? Essa é mais difícil de explicar do que muitas outras perguntas, porque é uma questão de motivação e cultura institucionais. Nós não fornecemos dinheiro. Na verdade, em muitos casos, os professores tomam uma decisão consciente de publicar materiais que de outra forma teriam vendido a editores, pelo menos o OCW1. Não há nada que impeça que o material que um professor tenha disseminado no OCW seja reembalado e vendido em distribuição comercial. Então, não há nada que seja desincentivador para o fato de um professor fazer isso. O que nós insistimos é que nós fornecemos uma quantidade significativa de assistência em termos de polir e o acabamento final do conteúdo. Os professores têm o conteúdo digital pronto, então o material já foi digitalizado, mas em outros casos eles têm um papel com as suas anotações e podem dar isso a um membro do OCW e isso será digitado para poder ser usado pelos outros membros da OCW. Então, existe um custo significativo se o material não estiver ainda no formato digital. Mas, com exceção disso, o que vemos é um compromisso com a missão da instituição, que acreditam apaixonadamente em tentar ensinar da melhor forma possível e acreditam que a melhor forma de melhorar o seu ensino é expor o seu material para receber feedback, para receber comentários, para aprender desse processo, da mesma maneira que eles fazem os seus experimentos científicos. O processo de fazer ciência é o processo de fazer o experimento, analisar os resultados, publicá-los no sentido da OCW e depois receber comentários e críticas abertos dos colegas, dos pares. É esse o processo que é subjacente ao nosso procedimento. E nós temos então agora uma pergunta do professor Roberto Giordano. Primeiro, ele quer parabenizá-los pela iniciativa do OCW e ele quer saber que foi o custo geral do OCW até agora.
que número de pessoas estão envolvidas nesse programa. O custo do ACW. Nós, do MIT, tivemos muita sorte em ter o suporte da Hewlett Foundation, bem como da Fundação M.W. Mellon, que nos deram suporte financeiro para isso. E eu tenho que adivinhar qual é o valor exato hoje, mas eu diria que é algo por volta de 3 a 4 milhões de dólares. O compromisso inicial das fundações Mellon e Hewlett era de 11 milhões de dólares em 7 anos, para dar suporte a isso. Nesse ponto, o MIT, como instituição, presumiu ou assumiu todos os custos subsequentes para a manutenção e continuação do programa. Então, a injeção inicial de dinheiro foi para iniciar o processo, fazer as primeiras experiências e de experimentar também o sistema de distribuição. E nós usamos uma rede de servidores mundiais e também a experiência de gestão de projeto da CPM Corporation. Vamos mudar um pouco para uma questão mais técnica. Essa é da professora Renata Frontin, da USP. Que tipo de serviços de web vocês estão achando que vão adotar para integrar dados e funcionalidades daquilo que o senhor nos mostrou? Os serviços da web implicam que eles não são muito bem articulados ainda, mas estão presentes nos ILETs. Os ILETs estão usando os serviços de web para gerir o Service Broker, ou para fornecer a funcionalidade do Service Broker. Existe um conceito errôneo que a interface de fonte aberta e que não funciona muito bem, mas os serviços que estão sendo desenvolvidos pela Microsoft são conflitantes uns com os outros. Na verdade, se pensarmos do ponto de vista do consumidor versus o do produtor, a localização do OKI, definições da interface estão do lado do consumidor, do lado do aplicativo. Imagine um aplicativo rodando no seu laptop. Na verdade, eu posso mais do que imaginar, eu posso até mostrar. Então, vamos ver aqui. Isso aqui, vamos ver se eu consigo clicar no lugar certo. Isso é um aplicativo que é um conteúdo. Vamos subir essa tela. Chegou. É um conceito, uma ferramenta de conceito que permite que coloquemos conteúdo nela. Então, temos aqui, vamos ver aqui. Agora, vamos ver se eu consigo reduzir para mostrar melhor essa tela. Aqui está. Aqui temos o mapa de conceito que mostra as 3 partes do TDM. Temos aqui que é a Terra, a iniciativa de e-learning e a incubadora virtual. E temos aqui, isso aqui é um desenho muito simples de um mapa de conceito. O que é interessante e útil aqui é que podemos usar as definições de fonte aberta para fornecer uma interface com os repositórios digitais, não importa onde sejam localizados. Por exemplo, instituições que implementaram a definição de fonte aberta, aqui temos essa aqui está em Cornell ou qualquer outra instituição. Então pode estar lá e também no meu computador. Então eu posso extrair conteúdo. Eu posso extrair esse conteúdo da minha máquina, colocar aqui nessa interface
e posso acrescentar isso ao mapa de conceito. Então, eu acrescentei o conteúdo aqui. E eu posso colocar esse conteúdo aqui, dentro do conceito. Então, na extremidade local, a OKI está fornecendo isso. Agora, da perspectiva do Service Broker, é interessante usar esses serviços para acessar os laboratórios que têm esse conteúdo sob o controle dos laboratórios. Então, do ponto de vista do produtor, é bom fazer isso através dos serviços da web. Então, eu uso uma combinação das duas coisas para se complementarem. E estamos trabalhando com a Sun e com a Microsoft para demonstrar num working paper. Se vocês entrarem no website de arquitetura do IMS, vocês podem ver um artigo do Scott Thorne e John Edelman e uma outra pessoa cujo nome me escapa agora. O Scott é do MIT, o John é da Microsoft e a terceira pessoa é da Sun. E eles escreveram esse paper em conjunto, descrevendo como a OKI e o Web Services funcionam em conjunto. Temos aqui outra pergunta do professor Lito. O senhor descreveu um conjunto de ferramentas e arquivos de uma única instituição. Qual é a sua intuição sobre as vantagens e desvantagens de agrupamentos centralizados versus descentralizados dessas ferramentas e arquivos de muitas instituições? Eu acho que existe um caso relativamente forte a ser afirmado a respeito da propriedade do conteúdo que está bem próximo das pessoas que geraram e estão trabalhando em cima desses conteúdos, que sejam pessoas dessas instituições, ao invés de uma única fonte de conteúdo que esteja baseada num grande centro de distribuição de recursos. Eu acho que as ferramentas estão ficando disponíveis para dar suporte a cada grupo. Então, um grupo distribuído ou federado de repositórios que trabalham em várias instituições, onde esse conteúdo é criado e usado, isso faria mais sentido. Então, portanto, essas ferramentas podiam ser acessadas, agregadas, indexadas, descritas e podem estar coletivamente disponíveis do ponto de vista de uma abordagem empresarial. É algo que uma organização de pesquisa como a sua poderia, na verdade, poderia ser o centro para essa integração empresa e múltiplas entidades. Agora, um outro tipo de pergunta. Que tipo de licença vocês estão distribuindo os OKI, os conteúdos de OKI? O licenciamento de fonte aberta é uma pergunta muito interessante, porque há tantas versões de licenciamento, né? E o método que nós usamos com a própria OKA pertence a duas partes da OKA. Existem as normas de fonte aberta e as implementações dos aplicativos para melhores práticas. As aplicações ou implementações dessas interfaces, de definições de interface de fonte aberta, são destinadas à licença mais aberta do MIT, porque permite o uso, modificação e trabalhos derivativos disso tudo. Portanto, qualquer empresa pode pegar um aplicativo e torná-lo proprietário da maneira que quiserem e vendê-lo, e para nós isso seria um sucesso. Por outro lado, os padrões de fonte aberta precisam ser coerentes, precisam ser mantidos para que as pessoas possam cumpri-los ao escreverem o código. Então, eles têm que ser transparentes, mas também mensuráveis. As definições de fonte aberta não podem ser modificadas nem editadas, exceto para uso local. Você pode fazer isso na sua implementação local, no seu próprio campus, mas não pode redistribuir ou vender padrões modificados para a comunidade, porque estamos esperando que o processo inclua as grandes organizações internacionais de normas para
fornecerem uma estrutura para que isso possa ser colocado para uso público. Então, você pode fazer as modificações dentro do seu próprio laboratório, mas você não pode redistribuir qualquer mudança ou trabalho derivativo. E o código? O código você pode modificar à vontade, do jeito que você quiser. E você pode redistribuir esse código modificado, mas vocês têm liberdade de fazer isso. Agora, as normas não, os padrões não. Vocês usam GPL para licença? Não, GPL tem uma proibição de derivativos. Uma das coisas do GPL é uma declaração política, porque a condição original de distribuição livre e aberta é lançada à frente no trabalho que é feito pelo GPL. Nós temos uma perspectiva mais ampla disso, porque queremos estimular o engajamento comercial, pegar essas coisas e transformá-las em produtos. Num certo sentido, não iniciaríamos esse caminho de construir o Sakai se tivéssemos conversas positivas com o WebCT e outras, porque o WebCT e outros fornecedores comerciais nessa área pegaram as ideias e sugestões que fizemos e implementaram no seu código e lançaram na sua próxima versão de produtos. Então, eu acho que estamos trabalhando com essa alternativa para demonstrar como isso pode ser feito e também para ter um produto no longo prazo. Se acontecer que daqui a 5 anos, muitas das ideias de arquitetura e dos componentes que estão embutidas no Sakai encontrem seu caminho em produtos comerciais, seria emocionante para nós e seríamos os primeiros a aceitar isso. Não é mais fácil apresentá-los como simulações? Como é que o senhor se relaciona em experimentos de simulação virtual? É uma boa pergunta. Existem duas razões que nós achamos que é importante construir essas experiências em laboratórios físicos. Primeiro, o mundo real é confuso. E os dados que vocês recebem dos experimentos de mundo real teriam anomalias por causa dessa falta de compreensão. E é precisamente onde o aprendizado é mais importante. Então, acreditamos que é importante dar experiências com dados reais, porque isso é um reflexo da nossa compreensão dos fenômenos atuais. E isso é um fenômeno crítico. E também é muito útil comparar os experimentos com uma simulação, porque vamos encontrar diferenças. E as diferenças refletem o nosso modelo da realidade do mundo. E é uma oportunidade para aprendizar que os nossos professores e alunos podem explorar para seu benefício. Então, essa é uma das coisas. E a segunda coisa é que eu demonstrei o experimento em microeletrônica e é um experimento relativamente simples. Há outros experimentos nessa lista, a mesa vibratória, por exemplo, que são muito mais, em um certo sentido, complicados. São os mesmos experimentos que os alunos fariam num bem equipado laboratório de pesquisa de qualquer grande instituição. Nós queremos dar essa experiência a uma gama maior de alunos, quaisquer que eles sejam. Então, acho que esse é um atributo importante. E, finalmente, nós pegamos como exemplo de uma comparação lado a lado, a simulação que vocês viram da lei de Faraday, com o tutor de física, no projeto TEAL. E nós colocamos isso lado a lado com uma versão instrumentada para demonstrar às pessoas que, na verdade, aquele é um experimento real. E depois mapeamos os resultados lado a lado. Isso dá às pessoas uma ideia muito boa do que compreendemos e do que não compreendemos. Nós estamos trabalhando com instrumentos nacionais para fazer um pacote mais fácil para que eles possam utilizar os dispositivos em seus laboratórios, mas há lugares excelentes onde a confusão do mundo real precisa ser algo que os alunos têm que enfrentar. So I think we have exhausted our time, and I'd like to thank Professor Phil for his brilliant presentation that will certainly help us in our program.
Ele tem um pequeno filme que vamos mostrar a vocês agora para mostrar. Ele tem de surpresa um filme especial para mostrar para a gente, ilustrando o tipo de esforço, o tipo de objetivo que nós estamos tentando conseguir com o programa TIDIA. Just taking a minute to start. Esse homem aqui é o meu bisavô. Ele foi o primeiro criador de gado da minha família. Ninguém disse que é fácil, né, criar gado. Todo mundo consegue pastorear gado. É a coisa mais difícil que eu acho que eu já fiz. Isso aqui, se você olhar para a cara dele, ele está totalmente desmontado. No filme você vê uma coisa, você ouve histórias. Nem todo mundo consegue fazer o que a gente faz, mas eu não faria outra coisa. É levar o gado, acompanhá-lo, eu me sinto a pessoa mais sortuda do mundo. Nós colocamos junto informação e tecnologia e levamos para onde quer que seja necessário.